Vamos fazer um flashback aqui. Estamos nos anos 2000, uma era em que o cinema trouxe a fantasia de volta. Harry Potter, Senhor dos Anéis, Crônicas de Nárnia, um pouco mais tarde, Percy Jackson também. Vivemos em um momento de ouro em que bruxos, magos, dragões e guerreiros se enfrentaram nas telas e até ganharam Oscar. Agora estamos nos anos... A partir de 2020 aí. E parece que a fantasia encontrou um novo nicho, um novo ambiente nas televisões. Hoje a gente vai discutir um pouco dessa viagem no tempo aí, sobre a nova era que estamos vivendo, a nova era da fantasia, Marcelo Forlani. Gostou do meu retrospecto? Que bonito, hein? Olha, ele não esperava, né? Anos a partir de 2020 aí. Pô, isso aí foi improviso, tá? Não preparei não. Anos a partir de 2020 aí. Esse novo momento que estamos vivendo da era da fantasia, ele só existe por causa do streaming, Marcelo Forlani. Mas antes da gente entrar nesse momento, acho que vale a gente relembrar um pouco do que foi esses anos 2000 aí pra fantasia, pro cinema, até porque a gente teve lá Senhor dos Anéis, oscarizado pra cacete, e agora a gente tem Anéis de Poder, né, que tá no Prime Video, não sei se tá bombando, né, tá chegando aí, a Gil tá empolgado. E foi isso que estimulou a gente a trazer esse papo aqui, né, esse bate-papo pra gente relembrar os tempos áureos da fantasia no cinema. Até porque Harry Potter tá chegando aí também com uma série nova, né? Viu só? Cinema Agora a questão é, isso é falta de criatividade? Ou a gente precisa mesmo rever tudo isso? Ou, no caso de Anéis de Poder, ver pontos de vista diferentes, pontos da história diferentes, né? Acho que tem um pouco dos dois, Folas, porque se a gente fizer o retrospecto, a gente, nos anos 2000, estava em um momento em que o cinema estava descobrindo novos nichos, né? Certo. A gente entrou nos anos 2000 com os super-heróis sendo aproveitados por Hollywood, né? Produções inúmeras aí, de Blade e X-Men. Começar aí. Isso. O Aviarad também aí se aventurando pela Sony com Homem-Aranha, né? Homem-Aranha 1 foi de 2002. Isso. Então beira ali o mesmo período. Em paralelo, parece que Hollywood precisou também inovar no quesito fantasia, já que a gente veio de uma era nos anos 90 em que a fantasia era meio... Eu vou dizer capenga, mas não era a palavra que eu queria. Porque é uma fantasia meio Sessão da Tarde, né? Meio Coração de Dragão, meio aquele Dungeons and Dragons horrível. O lance assim, não tinha... O dinheiro não era empregado ali. Uhum. Né? A verdade é essa, assim. O dinheiro que tava naquele momento ainda ia muito mais para os atores que chamavam a atenção, né? Do que para uma computação gráfica decente. Até, sim, pelo momento que a gente estava na computação gráfica ali. Mas daí a gente tem essa franquia maravilhosa chamada O Senhor dos Anéis, que tinha todo um séquito de fãs, inclusive dois deles chamados Peter Jackson e Philippa Boyens, né? Philippa Boyens, que, cara, desenvolveram o roteiro e apresentaram para a Warner e falaram assim, ó, a gente quer fazer isso daqui. Só que a gente não dá para fazer isso daqui separado, isso aqui tem que ser uma trilogia. E aí a gente vai gravar tudo isso daqui de uma vez só. Os 3 filmes, cada um deles vai custar $100 milhões. Eles foram lá, isso assim, economizando. Porra, 100 milhões em 2000! Gravar os 3 filmes, fazer os 3 filmes back to back, né, como eles chamam, ao longo de 18 meses, era uma forma de economizar, deixar mais barato, porque toda a equipe ia ficar trabalhando full time durante esses 18 meses nas produções. E ainda teve muito reshoot, teve muita computação gráfica sendo melhorada ao longo desses 18 meses, aliás, ao longo desses 3 anos, né? 36 meses ali entre a filmagem do primeiro e a chegada do último filme, que foi o que chegou e pegou todos os Oscars possíveis que ele estava concorrendo naquele ano. E foi uma tendência da época até, porque eu não sei se isso, não sei se você consegue trazer isso para mim, Forlas, mas é uma visão que a Warner teve na época que foi muito importante para que a gente tivesse essa era da fantasia dos anos 2000, porque isso não aconteceu apenas com O Senhor dos Anéis, a Warner também produziu Harry Potter. Exato. E na época da produção de Harry Potter, com o roteiro do Steve Kloves, tô tentando lembrar, é David Heyman, né, que foi o produtor, né, e direção do Chris Columbus, naquela época também se vendeu Harry Potter como teremos um filme por ano.
né? Claro que a nível de cronograma, de calendário, principalmente por conta do crescimento dos atores, isso era muito importante, né? Eles não podiam se adiantar, ou melhor, atrasar muito as filmagens de Harry Potter, porque cada filme As crianças acompanharia... cresciam. Exato, aí a gente ia ter o Stranger Things, que é as crianças de 20 anos de idade agora em Hawkins, né? Virou Barras no Baile já. Barras no Baile. Nossa, aí foi... As crianças de 30 anos já. Malhação. Os adolescentes de Malhação. A Warner foi visionária, eu acredito, nesse sentido, por investir em 2 grandes franquias de literatura e talvez isso tenha começado a abrir esses olhos de produtores para outras franquias de literatura mais para frente, porque eu acho que todo mundo naquele momento em que Hollywood se estabeleceu com Harry Potter e Senhor dos Anéis, quis trazer o seu próprio Harry Potter e Senhor dos Anéis com jogos e prostitutas, né? Quis fazer o seu Crônicas de Nárnia, quis trazer o seu Percy Jackson, e a gente viu isso também um pouco lá pro final dos anos 2010, já me adiantando um pouquinho, mas eu diria que Game of Thrones acaba sendo herdeira aí desse processo, né? De um momento da fantasia em que tivemos uma era de ouro, de filmes muito bem produzidos e muito bem aclamados, tanto pela crítica quanto pelo público, e de Hollywood perceber o quanto essa era de ouro também era uma mina de ouro para poder investir na televisão. E acho que Senhor dos Anéis, mais até do que Harry Potter, Senhor dos Anéis puxa muito disso, principalmente por ser a franquia que conseguiu furar a bolha ao ponto de atingir a academia. É uma coisa que eu sinto falta até das cerimônias do Oscar, né, ultimamente, da gente ver os grandes blockbusters, né, de Marvel, de fantasia também, no geral, que eles estão sempre sendo indicados pelas categorias técnicas. Sim. Né? E há muito tempo a gente não vê um grande blockbuster nesse sentido, de fantasia e super-heróis. Talvez a gente tenha isso um pouco com Duna 2, né, pelo menos é a minha expectativa, mas é no caso ficção científica, né? Mas há muito tempo a gente não vê filmes de fantasia tão grandiosos sendo bem representados, não apenas nas categorias técnicas, mas também nas categorias principais, né, de atuação, de direção e afins. E Senhor dos Anéis conseguiu isso. O próprio Senhor dos Anéis sofreu com isso, né? Tanto o Sociedade do Anel quanto o Duas Torres não ganharam. Eles ganharam só os técnicos. Aí, quando chegou o terceiro filme, O Retorno do Rei, aí sim conseguiu ganhar direção, melhor filme, roteiro. Tipo, ali conseguiu abrir, né? Tipo, chegou com os olifantes batendo na porta ali e falando assim, não, calma lá, o bagulho aqui é sério. Sim. E é curioso porque a era da televisão, que você estava puxando aí o Game of Thrones, começa em 99 com Sopranos e The Wire, mas assim, eram séries muito mundanas, muito realistas, muito cotidianas, né? Como você falou, essa época da fantasia veio depois, com o Game of Thrones. Até então, apesar da gente começar a ver séries muito densas sendo mostradas na televisão, principalmente na HBO naquele momento, né? Depois a AMC também chegando, depois vem Breaking Bad e tudo, mas a fantasia começa mesmo com o Game of Thrones. Sim, sim. E foi Game of Thrones que meio que trouxe esse reinício, né, dessa era da fantasia que a gente está vivendo. É inegável, assim, a gente está vivendo um momento em que todo mundo vai comparar uma série de fantasia com Game of Thrones. Casa do Dragão, que é do universo de Game of Thrones, a gente compara com Game of Thrones. Sim. Anéis de Poder, que não é de Game of Thrones, mas poderia ser passível de comparação com a trilogia Senhor dos Anéis de Peter Jackson, é muito mais comparada com a produção de Game of Thrones. Quando foi lançada, teve esse... Até porque ela foi lançada junto, né? Com House Casa of do the Dragão. Dragon e a primeira temporada dos Anéis de Poder saíram juntas. Sim, sim, verdade. Então é inegável a gente ter essa comparação, esse momento. Mas eu queria puxar um pouco também do que você trouxe, Forlas, e aí, será que é falta de criatividade? E eu acho que é um pouco sim, mas no sentido de que talvez nesse histórico pós-pandêmico em que tivemos uma parada total de Hollywood durante bastante tempo e logo depois uma grande greve de roteiristas e atores, eu acho que os grandes estúdios eles estão querendo jogar no seguro. Então, por muitos, eles preferem utilizar o que eles sabem que muito provavelmente vai dar dinheiro. No caso do Harry Potter é isso, porque... Já deu certo, né? Já deu muito dinheiro. Já. Continua dando. Pô, Harry Potter é a franquia de 8 filmes, é parque temático, você ainda adiciona aí Animais Fantásticos também, como uma expansão da franquia, que justamente não deu certo, não deu o dinheiro que precisava. E isso corta possíveis planos
da franquia aproveitar outros momentos. Então, uma chateação minha como fã de Harry Potter é o fato de que a gente vai ter agora um reboot da saga Harry Potter nas séries de TV, né? Teremos a série pela Max, pela HBO no caso, né? Vai ser apresentada pela HBO. E aí a gente não vai ter uma outra análise, um outro ponto de vista de um outro momento, tipo História dos Marotos, Segunda Guerra Bruxa. Não tem expansão do universo, né? A gente vai ver os mesmos livros que a gente já leu, os mesmos filmes que a gente já assistiu, ou seja, as mesmas histórias sendo contadas de novo, talvez com uma riqueza maior de detalhes, porque, né, você teve que adaptar aquilo lá em 1h40, 2 horas, 2h30. No caso do último livro, 5 horas, né? Os 2 filmes ali, parte 1, parte 2, pra, né, tipo... tirar o leite da vaca ali até não ter mais onde, né? Então, a gente vai ter um pouquinho mais de riqueza de detalhes, tipo, vai ter mais o quadribol, que tipo, a gente via um joguinho só Ou nem via. Ou nem via, cortado, né? Cálice de Fogo, a gente não viu a Copa Mundial de Quadribol, uma revolta minha até hoje, velho. Então, quer dizer, a expectativa é essa, né? Da gente conseguir ver mais detalhes. Mas a história é a mesma, né? Sim, e a gente acaba ficando, não vou dizer refém, né? Mas a gente acaba tendo que contar com histórias que a gente já viu, ao invés da expansão do universo. E eu acho que, assim, qualidade por qualidade, roteiro por roteiro, tô falando aqui da primeira temporada apenas, porque eu ainda não assisti a segunda. Mas Anéis de Poder, pelo menos, se diferencia nisso. Anéis de Poder se arrisca a você ter uma expansão do universo. Por mais que a Amazon não tenha os direitos de Silmarillion ou de outras histórias do Tolkien para poder adaptar esse momento da Segunda Era, se não me engano, enfim, esse momento de Senhor dos Anéis que a gente está vendo em Anéis de Poder, eu acho que pelo menos eles não jogaram tão no seguro assim quando trouxeram a história da criação dos Anéis. Né? É uma expansão do universo, sim. Não estão se prendendo necessariamente na trilogia do Peter Jackson. Né? Mas porque eles não tinham os direitos, né? Senão eu acho que eles iam fazer isso. Ok. Se você fosse o dono da bola... Você não brincaria com a bola, realmente? Falando até de outras franquias que foram abandonadas, tem uma adaptação muito boa, que tem um filme muito bom, que é Ponte para Terabithia, que não continuaram a franquia, né? Saiu por um estúdio menor. Teve então um alcance menor, mas cara, é muito bom. Olha aí. O próprio Percy Jackson, né? Tipo, a gente já viu o primeiro filme não deu certo, e a primeira temporada também não deu muito certo. Não, ainda teve um segundo filme, foram dois filmes. Foram 2 filmes. O primeiro filme não deu certo, o segundo filme menos ainda. E aí fizeram. E a série, cara, eu tentei, eu assisti até, mas, cara, ela não empolga. Eu não consegui. Ela acabou ficando muito infantilizada, sabe? Acho que o lance... o problema não é fazer para criança. Enfim, o livro é para um público mais jovem. Mas você tem que lembrar sempre que criança não é idiota. Tipo, você tem que contar a história de um jeito que quem tá lendo não tá se sentindo diminuído. Esse que é o grande lance. Caramba, né? Lembrando que o Hobbit é escrito para criança, cacete! O Tolkien escreveu pros filhos dele, mano, de 10 anos. Sim, é bom demais. A gente adulto consegue ler facilmente, uma leitura super tranquila. É uma pena que os filmes do Hobbit, né? Voltando um pouco aí pra decadência da Era da Fantasia, acho que foi esse momento aí que o Peter Jackson se passou. Mas, coitado, não é culpa dele, né? Ele teve vários problemas de produção aí com a MGM. Não era ele que ia dirigir, começa por aí, né? O Del Toro ficou desenvolvendo esse projeto durante anos, né? Ele, inclusive, acaba assinando a produção executiva por causa de todo o trabalho que ele tinha desenvolvido. Foi. Acabou não dando certo e chamaram na última hora ali o Peter Jackson pra salvar o rolê, né? Nossa. Não foi só tapar um buraco, não. Foi pra salvar mesmo, porque devia ser. Pô, mas também, falar que é verdade, comenta aqui embaixo, vê se você concorda. Esticar 3 filmes num livro de 150 páginas é fogo, né? 200 páginas de O Hobbit, não lembro a quantidade, mas é muito curto. E aí, aquele Batalha dos 5 Exércitos, que filme horrível, velho. Mas você acha que a gente tá num momento, não de ouro, porque eu acho que o momento de ouro já passou, mas de platina, sabe, da Era da Fantasia? Prata. Bronze. Tá. Latão. Mas porque eu acho que sim, sabe? Por mais que a gente tenha uma crise criativa em Hollywood, eu acho que estamos num momento em que agora essa Era da Fantasia se converteu para televisão.
né? E isso das tecnologias, do streaming e também da evolução da computação gráfica, tudo acabou fazendo com que a gente tivesse histórias a nível cinematográfico na TV e nos streamings. Então eu vejo isso como um avanço, de certa forma, porque, pelo menos na televisão, eu acho que dá para atingir novos públicos, dá para atingir pessoas diferentes, que no cinema consegue, mas eu acho que acaba ficando limitado também, apesar de que o cinema ainda é um grande chamariz de grandes histórias, né? A gente acabou se focando aqui bastante, principalmente em Senhor dos Anéis, Harry Potter e Senhor dos Anéis. Eu repeti, Senhor dos Anéis? E Game of Thrones. E Game of Thrones. Mas assim, tem Sandman também, né? Sim, pela Netflix, verdade. também é fantasia. Verdade. Então, quer dizer, tem outras coisas importantes sendo lançadas, sendo desenvolvidas aí. O próprio Gromans, também do Gaiman. Tem mais coisas sendo criada para a telinha, para o streaming. E a gente está vivendo, só puxando aqui um atalho, um desvio, fazendo um desvio aqui, digamos, talvez até uma outra pauta para a gente conversar um pouquinho mais. A gente está vivendo talvez um momento muito bom também de ficção científica. Verdade. Star Trek está tendo séries muito boas. A Apple tem desenvolvido projetos muito bons de ficção científica, Silo, Ruptura, Fundação, quer dizer, talvez esteja queimando uma outra pauta ou dando ideia aqui pra gente desenvolver um pouquinho mais. Mas também é próximo, né? Tipo, a ficção científica tá muito perto da fantasia ali. São mundos fantásticos, né? No fim das contas, que estão sendo criados ali. Ficção científica um pouquinho mais com essa ideia de fazer paralelos com os problemas que a gente está vivendo hoje em dia, colocando lá no futuro, mas acaba sendo tudo metáfora para a gente discutir problemas que a gente tem no mundo, né? O próprio Senhor dos Anéis, tipo, é muito pensado, o Tolkien, quando estava escrevendo, era muito das experiências que ele teve no front, né? Da Segunda Guerra e tudo mais. Desculpa, na Primeira Guerra. Primeira Guerra, que ele lutou oposto ao Hitler. Né? No campo de batalha, ele estava do lado oposto do Hitler, pira aí. Na Primeira Guerra. Então, quer dizer, levando em consideração, né, sei lá, Star Trek, por exemplo, era de 66. Tipo, são tecnologias muito diferentes que a gente tem hoje em dia, então dá pra você criar muitas coisas novas, né? Mas então, assim, a gente tem muito produto bom para assistir hoje em dia, e a telinha, né, a televisão, que nem é tão telinha assim hoje em dia, né, pô, você tem TV aí, cara, eu vi uma TV de 90 polegadas, velho, que ridículo, pra que tanta polegada? Quem assim? tem sala pra botar? Eu não tenho, Milionário, né? Pra botar uma TV de 90 polegadas. Mas eu botaria se eu tivesse dinheiro. Se eu tivesse dinheiro... Se eu tivesse dinheiro e uma sala que coubesse. eu acho que não tem nem parede pra isso, mas enfim. Comenta aqui embaixo se você concorda que a gente tá vivendo uma nova era aí de fantasia. E, aliás, peça então pra gente papear sobre as séries de ficção científica, esse momento que a gente tá vivendo aí do novo boom das séries de ficção científica. Afinal, estamos aqui falando sempre da Terra-média, medieval, mas os nossos olhos sempre lá para cima, no espaço.